pessoal, tudo bom com vocês? Eu vim falar sobre a consulta. Deixa eu sentar direitinho aqui. Eu vim falar sobre a consulta que eu fui do pré-natal. Como vocês sabem, eu tava fazendo o pré-natal com um médico. E eu vou dar uma resumida rapidinho aqui pra quem não lembra ou quem não acompanhou. É o seguinte, eu descobri, né, fiz um exame, o primeiro exame foi de urina, né, descobri que tava grávida. Depois fiz o exame de sangue, confirmou no exame de sangue, aí eu marquei consulta com o obstetra. Esse obstetra eu achei num folhetinho do convênio de saúde que eu tenho. Então lá tem um monte de médico, aí tem a parte de obstetra. Eu até liguei para outros lugares que eu conhecia mais antes, só que só tinham data, assim, eu liguei no comecinho de janeiro, só tinha data para fevereiro, ou para dia 31 de janeiro, acho que quando eu liguei era antes do dia 5 de janeiro, só tinha vaga pro dia 31. E aí eu falei, nossa, aí continuei tentando e achei esse que tinha vaga, né? Dia 10 de janeiro eu me consultei com ele. E aí falei com ele as coisas, a gente descoberta, a gente ainda não sabia quanto tempo. Fez uma média lá pela data da minha última menstruação, que eu deveria, naquele dia daquela consulta, estar com 8 semanas. E aí eu contei pra ele que eu tive um sangramento numa semana anterior da consulta, mas foi muito pouquinho. Toda hora eu falava, mas foi muito pouco mesmo, gente. Foi muito pouquinho, só sujou o papel. E aí ele falou que era uma gravidez de risco, porque eu tive um aborto anterior e por causa desse sangramento. E aí cortou tudo, cortou exercícios, né? Eu fazia academia, tirou da academia, falou que não podia pegar mais peso, nem fazer mais isso, não podia fazer mais nada. E aí passou um remédio, que é o Juno, que na verdade é progesterona, 200mg, que é pra que ajudar a segurar o bebê, foi isso que ele me disse. E me passou uma vitamina, que eu tô tomando ainda, que é ácido fólico. Deixa eu ver mais o que ele passou. Passou um Buscopan Duo para casos de dor. E é isso. E pediu para eu fazer uma ultra. Fiz a ultra no dia 12. E na ultra do dia 12, que é essa aqui, não apareceu embrião. Então não apareceu, assim, só apareceu o saco gestacional, apareceu a vesícula. No dia... Gente, fizemos barulho assim, ó. É o sofá, tá? E aí, nesse dia, eu saí da ultra meio assim. Ué, não apareceu nada? Porque eu nunca descobri, eu já tenho 2 filhas, mas eu nunca descobri uma gestação tão no início. Então, eu não... Essa experiência que eu passei nesses últimos tempos, eu nunca tinha passado. Foi uma coisa totalmente nova pra mim. Eu perguntei na minha irmã, na minha mãe, e elas não passaram isso, então não tinha nenhuma referência próxima que pudesse me dizer, então eu fiquei perdidinha. Mas assim que eu saí dessa outra, eu corri e foi pro Google, pra internet, né? No Google tinha todo tipo de coisa. Só que nas primeiras muitas horas depois da ultra, eu só achava coisas negativas no Google. Então dizendo que era gravidez anembrionária, que não tinha evoluído, que não sei o que lá. E o ultrassom disse que estava com 5 semanas. Fui na segunda consulta. A segunda consulta... Então, essa ultra foi no dia 12. A segunda consulta foi no dia 24. Foi no dia 20. Então, foi no dia 20 a segunda consulta. Ultra dia 12, consulta dia 20. Quando eu fui nessa consulta, que eu mostrei pra ele que não tinha aparecido o embrião, ele falou comigo, olha, pode ser 2 coisas. Ou a gravidez tá muito no início, ainda não deu tempo de aparecer o embrião, ou... Aí começou a falar a parte negativa e nisso focou na parte negativa. Que acontece com muitas mulheres, que acontece com 20% das mulheres, gravidez anembrionária, que na verdade o nome, que eu lembrei a palavra depois, o nome disso era um aborto retido, e aí ele começou a falar, isso na verdade ele falou assim, isso na verdade é um aborto retido, ele não usou, a partir desse momento ele parou de usar o termo pode ser, pode acontecer, ele já usou como se fosse certo, que estava tudo errado. Né? Eu tenho um vídeo explicando melhor pra vocês sobre isso, sobre essa consulta. Só sei que eu e o Johnny, né, porque ele participou da consulta comigo, de todas as consultas até hoje, saímos de lá arrasados. Esperança lá embaixo, expectativa lá embaixo. Desde a primeira consulta, na primeira consulta ele tinha falado pra gente não escolher nome, não ver roupinha, que não era momento disso. E aí eu acho que ele sempre foi muito pessimista. E eu só fui na segunda, porque a primeira consulta já foi muito traumática. Eu só fui na segunda porque a segunda era retorno. Então já era de graça, eu tinha que mostrar o exame mesmo. E também só ia conseguir consulta com outro médico um tempão depois, que depois da primeira consulta eu até já marquei outra com outro médico. Só que a consulta com outro médico ia demorar. E com esse médico sendo de graça ia ser antes, então não custava. Eu fui, mostrei essa outra sem embrião e ele acabou ainda mais com as nossas esperanças que já estavam lá embaixo. Voltei pra casa triste, chateada, chorei tudo, orei, decidi
confiar em Deus, né? Que Deus sabe o melhor pra mim, que Deus, né, que fosse a vontade dele, ia ser feita, né? No final é a vontade de Deus que é feita. Aí, dia 20 foi a consulta. Dia 27, porque eu tinha que esperar 2 semanas da primeira ultra. Então a primeira ultra foi no dia 12. Então a segunda foi 15 dias depois, né? Foi dia 27. Que foi essa ultra aqui que apareceu tudo direitinho. Que essa outra que mostrou que a primeira ultra estava certinha na data, que a primeira falou que estava com 5 semanas em ponto, assim, 5 semanas e 0 dias. Então a segunda já estava com 7 semanas e 1 dia. Apareceu o embrião, deu pra ouvir o coraçãozinho, deu tudo certo, né? Mostrou que estava tudo certo. Essa segunda ultra eu já nem fui marcar no médico, eu nem fui mostrar no médico, né, no primeiro médico. Porque eu já não ia mais, já tinha decidido. A primeira consulta foi ruim, mas a segunda foi bem pior. E assim como da primeira tem detalhes que eu não contei, na segunda tem detalhes que eu nem posso contar. Porque tem coisa que ele falou tão assim, coisa que eu prefiro nem falar, né? Com as pessoas que eu conheço mais próximas eu falei, mas eu prefiro não falar no vídeo. Imagina se eu iria pra terceira consulta, né? Aí eu fui num outro médico. Agora no dia... Foi ontem, né? Que dia foi isso? Dia 7. Agora no dia... Minha memória já era ruim, agora tá péssima. Então no dia 7 eu fui nesse outro médico. Tô segurando aqui a minha carteirinha do pré-natal. Esse lugar aqui, ó, quem é de Friburgo conhece. Eu não sei se tem outras cidades, Nova Clean. E esse foi o primeiro lugar que eu liguei quando eu queria marcar médico. Só que esse lugar que só tinha pra 31 de janeiro. Né? Agora 31 de janeiro já passou, mas naquela época ia demorar muito, ia demorar quase um mês. Acabou que rodei e tô aqui de novo. E eu vou contar pra vocês como foi essa consulta, né? 7 minutos de vídeo agora que eu vou começar a falar da consulta. E eu gostei muito do médico, foi muito legal. Cheguei lá com todos os exames, com as ultras. Levei também os papéis de pedido de exame, de não sei o que outro médico fez. Aí ele fez um cartãozinho novo de pré-natal, né? Que é esse aqui. Vou mostrar rápido, ó. Aqui atrás é que estão as informações, tá? Aí perguntou tudo que o outro médico perguntou, né? Tipo sanguíneo, sobre as outras gravidezes, um monte de coisa. Um monte de coisa. Aí, o que aconteceu? Eu falei com ele sobre essa experiência com outro médico, né? Falei sim, básico, né? Claro que eu não contei tudo, mas eu falei com ele, olha, eu fui em outro médico, eu não gostei. Aí eu parei de ir, porque a gente achava ele muito pessimista. Ele classificou como gravidez de risco, não sei o quê. Aí o médico logo perguntou, mas por que ele classificou como gravidez de risco? Aí eu falei, porque eu tive um sangramento, mas foi muito pouco, gente. Toda vez que eu falo de sangramento, eu falo que foi muito pouco, porque foi muito pouco. Eu tenho que falar com o médico, porque pode ser que seja um detalhe importante, mas foi muito pouquinho. E porque eu já tive a situação anterior, do passado. Aí ele falou assim, mas foi só naquela vez, né, que você teve esse sangramento. Eu falei, foi no iniciozinho de janeiro. Mostrei pra ele os remédios que eu tô tomando. Aí ele falou, olha, sua gravidez não é de risco. Gente, eu comecei a acreditar que a minha gravidez não era de risco alguns dias atrás, mais ou menos quando eu contei pra vocês, porque eu recebi muitos relatos de vocês, de gente que eu conheço também, falando, nossa, tem que ver esse médico, porque sua gravidez não deveria ser de risco. Você tá bem? Tô. Tá sentindo dores? Não. Tá sangrando? Não. Então por que é de risco? Você tem pressão alta? Não. Tem diabetes? Não. Sabe? Aí ele falou, olha, sua gravidez não é de risco. E aí eu falei assim, era isso que eu tava desconfiada, porque eu tô bem, e, né? E aí ele me liberou pra fazer exercícios físicos que eu tô doida pra fazer. Tô muito animada. Falou que eu não preciso mais usar aquele remédio, né? Que seria pra segurar o bebê, porque aquele remédio é pra ser usado em caso da pessoa tá tendo sangramento, né? Eu já tô quase um mês, já deu um mês. Acho que já deu um mês que eu tive um pequeníssimo sangramento. Pode ser aqueles sangramentos normais mesmo de início de gestação. E já tô tomando remédio há um mês, quase um mês, sem necessidade, né? Aí tirou o remédio, não é mais gravidez de risco, na verdade eu acho que nunca foi. Aí depois que o médico dessa vez falou que não era de risco, eu falei assim, então posso ter certeza que não é, né? Ele falou, olha, não tem nenhum indício que a gente possa dizer que é. Aí eu falei, nossa, graças a Deus. Então esse médico aqui é muito estranho, tô fora. Aí eu pedi um atestado nesse novo médico, que é o doutor... Já vendo o nome da rua.
Ia falar que era o nome dele, Dr. Leonardo. Ele me passou a próxima outra. Agora é só com 12 semanas, que é a morfológica. Normalmente, das duas meninas, a primeira ultra que eu já fiz já foi a morfológica. Eu não tive essa ultra com elas pequenininho, embriãozinho pequenininho, não. Já foi bem maiorzinha, sabe? No momento, eu estou com 8 semanas e 5 dias. Passou os exames de sangue de novo. Ele olhou a lista do médico anterior, viu alguns exames que estavam faltando e botou aqui. E fez uma declaração também que até 20 semanas eu posso fazer exercício físico, sem restrição. Né? Claro que ele falou que tem que ter supervisão. A gente disse que lá onde a gente malha é estúdio, né? Então é supervisão o tempo inteiro. Aí ele falou que pode ficar tranquilo. Aí, gente, agora eu vou ler pra vocês aqui as orientações que estão no cartãozinho pra gestante. Alimentação importante. Aí aqui tá dizendo que eu devo comer pequenas porções de 3 em 3 horas, que é melhor. Evitar frituras, uso exagerado de sal, condimentos. E ingerir por dia pelo menos meio litro de leite ou equivalente em laticínios. Menina, eu tô bebendo leite igual uma bezerra, porque eu não bebia leite direto. Agora eu sinto vontade de beber leite quase o dia todo. Aí eu tomo umas 2 vezes, que dá quase 500 ml, né? Aí tá dizendo que o feto exige grande quantidade de ferro, daí a dieta deve ser rica em ferro. Ele vai trocar a vitamina, essa vitamina também ele falou pra eu usar até 12 semanas, que é o ácido fólico. Depois ele vai trocar pra vitamina que vai até o final. Eu não usei ácido fólico puro assim na gravidez das meninas, porque eu descobri bem mais tarde, então já foi direto pra vitamina que vai até o final. Ela tá falando sobre o ganho de peso, que deve ser de 7 a 12 quilos, sendo que o ganho maior ocorre no último trimestre. Álcool e fumo são prejudiciais ao bebê. Recomenda que mantenha alguma atividade física. Relações sexuais normais. Automedicação deve ser evitada. Evitar exposição demorada ao sol. Evitar viagem longa no último trimestre. Procurar usar roupas confortáveis. Calçados de salto baixo. Meias elásticas de média compressão. Os dentes podem e devem ser tratados durante a gravidez. Os movimentos fetais são percebidos a partir do 4º ou 5º mês. Em caso de dúvida, consulte sempre o seu médico. E é isso, tô bem mais satisfeita. E agora é seguir a vida, né? Vou poder voltar a fazer um monte de coisa que eu queria. Caminhada, exercício. Nem caminhada eu tava fazendo, né? É isso, tô feliz. Passou, deu tudo certo. Agora eu tô com um médico bom. E seguindo comentários de algumas pessoas que me mandaram mensagem. E também dando como conselho pra vocês, independente de ser sobre gravidez ou sobre qualquer outra coisa da sua vida. Foi num médico que não se sentiu bem, não se sentiu confortável, não achou o médico confiável, desconfiou das coisas que ele falou, vai ver uma segunda opinião. Se não gostar de segunda opinião, vai pra terceira e muda. Alguém me falou assim, Paty, muda quantas vezes você achar necessário, mas você precisa fazer o seu pré-natal com alguém que você confie, com alguém que você se sinta bem, sabe? Então acho que assim, eu não sou fresca pra médico, não. Eu sei que tem coisas que médico tem que falar, mas aquele médico tava estranho demais. Tava muito estranho. Então é isso, gente. Um beijo. E até a próxima. Não se esqueçam do like, tá? Chegou até aqui, por favor, deixa o like pra mim. Beijo!